Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula preparatório para a prova do SAEB, né? Isso aí, vamos anotar todas as informações. Eu sou a professora Gisele Manhães e a minha disciplina é língua portuguesa. E o que será que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos trabalhar o descritor que será cobrado no SAEB, que é o descritor 20, que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam de um mesmo tema. É isso aí. Você já deve ter lido alguns textos e observado que o tema se repete. Já aconteceu isso com você? Já estudamos aqui o que é tema e hoje vamos estudar um novo descritor, como falei, que é o 20. Vamos aprender? Bom, como eu havia falado, o descritor 20, né? Como eu comentei, sabendo que estamos falando de textos diferentes, onde o tema pode ser o mesmo. Então hoje nós vamos analisar, eu até trouxe dois textos, onde o título é o mesmo, mas eu trouxe esses dois por quê? Para que possamos analisar, vamos ler, lembrando que é sempre bom voltarmos àquilo que foi lido, para a gente poder responder questões. A princípio, temos o texto Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Viu aí? Temos personagens. Aqui trata de um amor, né, que não está sendo correspondido. Então, podemos analisar que esse primeiro texto trata do amor não correspondido por meio da comparação com uma dança. Que dança é essa? Quadrilha. Então, estamos analisando esse poema, muito bonito, por sinal, feito pelo autor, né, Carlos Drummond de Andrade, e vamos também analisar agora um outro poema que tem por título Quadrilha da Sujeira. Quadrilha, e o outro texto também sobre quadrilha, dança, né? E aqui também dança da sujeira. Vamos ver, vamos dar uma analisada. Podemos observar que há em comum os personagens. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. Pinto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história. Autor Ricardo Azevedo. Bom, eu pude observar que este texto lembra o outro, né? É uma paródia do primeiro texto que eu li. E o que há em comum? Olha, os personagens são os mesmos citados. Quando falamos em quadrilha da sujeira, eu posso observar que há uma crítica nesse texto. Crítica que? Ao mau hábito de jogar lixo na rua. Então você vê que as ações
são desencadeados entre os personagens. Um passa para o outro passa para o outro, igual aqui. As ações de um para o outro, do amor, e que ama Raimundo e que ama Maria. Olha o nome dos personagens também. Então, há algo que lembra o outro texto. Você lê esse aqui, você automaticamente já recorda do texto anterior. Mas eu trouxe outros textos também. Vamos olhar? Não posso deixar de falar que entre os dois textos há uma intertextualidade. Claro, porque o texto 2, como acabei de falar, lembra o texto original de Carlos Drummond. Ou seja, onde que eu posso observar essa ligação? Na ideia que há no texto, na repetição de ações. Repetição de ações. Repetição de personagens. Eu citei, eu fui falando no texto. João, Maria, Lili, até um que entrou na história. J. Pinto Fernandes, foi isso? Anotou? Então, há uma intertextualidade. Do segundo texto, que é a quadrilha da sujeira. Sujeira por quê? Porque é o hábito de poluir as ruas. Você observa que o segundo texto expande a significação de quadrilha que está no texto original. Viu? Isso aí. E o poema de agora decora. Coralina, intitulado Das Pedras. Vamos ler? Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Bom, para a gente analisar este poema, vamos também analisar um outro que eu trouxe no meio do caminho. Você deve ter observado que eu não fiz comentário nenhum sobre o anterior, justamente para você tentar observar se há algo em comum. O que podemos trabalhar nos dois textos? Então, esse aqui de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho, conhecido até demais. Então, vamos trabalhar este poema. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Vamos analisar esse poema. O que há em comum? Claro que você vai falar para mim que é a pedra. A imagem da pedra, olha aqui, vou voltar até o slide das pedras. Então, foi citado tanto aqui quanto no outro. Mas o que significa pedra? Pedra significa tanto em um poema quanto no outro o que? Dificuldade, obstáculo. Então, eu percebi que a pedra tem um significado, tem um simbolismo, que tanto em um quanto no outro significa problema, professora? Sim, pode ser. Dificuldade? Pode ser. Então, há em comum o mesmo assunto, o mesmo tema. Tá vendo? Anota aí. Olha, sabe o que eu percebi? Que textos diferentes, escritos por pessoas diferentes e também em épocas diferentes, podem falar de um mesmo tema. Pode ter em comum o mesmo tema. Você percebeu isso na leitura? Pois é. Bom, ficou bem claro que independe da época, do autor,
ou se é, qual é o tipo de texto que está sendo escrito. Independe disso. O tema pode se repetir. Muito legal. É tão interessante, né? É bom a gente aprender. Bom, e na aula de hoje ficamos com este conteúdo do Descritor 20 que também será cobrado nessa prova tão esperada que é o SAEB. Você anotou tudo? Anotou as explicações? Bom, então ficamos por aqui com mais uma aula de língua portuguesa comigo, com a professora Gisele Manhães. Um abraço, até a próxima!